Olá pessoal, aqui é o Nelson Justino do canal Nutrição e Evidência e como tema para o vídeo de hoje eu resolvi abordar um dos modelos dietéticos mais empregados no mundo inteiro com o propósito de emagrecimento, que é a dieta low carb. Eu gostaria muito de falar sobre esse modelo dietético considerando os aspectos fisiológicos, bioquímicos, mas sobretudo de uma forma simples e didática, de modo que não apenas o acadêmico ou o profissional da nutrição possa compreender, mas sobretudo o indivíduo leigo, o indivíduo que não é da área de saúde, em especial aquele que tem um certo interesse, que tem dúvida, ou até mesmo um certo estigma com relação às dietas low carb. Bom, vamos lá. O que seria uma dieta low carb? Dieta low carb é toda dieta onde o fornecimento de energia oriundo do carboidrato é um pouco menor, é inferior quando comparado com o normal. Algumas pessoas confundem muito o low carb com a dieta no carb, que também é chamada de dieta cetogênica, que é uma dieta muito mais restritiva, uma dieta muito mais radical, onde praticamente se exclui todo o carboidrato ou que se tem uma quantidade muito ínfima, que varia de 5 a 50 gramas de carboidrato ao longo do dia. Então, a partir do momento que você reduz um pouco o carboidrato da tua dieta ao longo do teu dia, você já entrou em uma dieta low carb. Bom, mas para que a gente possa entender um pouco mais da repercussão fisiológica das dietas low carb no nosso organismo, é interessante que a gente possa compreender um pouquinho o contexto do cenário alimentar mundial. De modo geral, o ser humano ele come muito carboidrato. Só para vocês terem ideia, em cerca de 90% da população mundial, cerca de 60% da energia que vem dos alimentos, ela advém dos carboidratos, 25% advém dos lipídios e 15% advém da proteína. Então, dos três macronutrientes que são os responsáveis por fornecer energia ao nosso corpo, carboidratos, proteínas e lipídios, os carboidratos são disparadamente, de modo geral, os que mais fornecem energia para o nosso corpo. E aí, de acordo com a literatura científica, uma dieta low carb é uma dieta onde o fornecimento energético oriundo do carboidrato ele deve ser igual ou inferior a 40%. Lembrando que, de modo geral, a média do consumo de carboidrato varia em torno de 60%. Então, a partir do momento que você reduz o fornecimento energético a partir do carboidrato para 40% ou menos, você já entrou no processo de low carb. Acontece que existem diversas estratégias com relação à dieta low carb. Existem profissionais que fazem uma low carb um pouco mais restritiva, um pouco mais agressiva, utilizando apenas 15, 20% dos carboidratos. Já existem profissionais da saúde que são um pouco mais maleáveis, que empregam 35%, 40%. Mas, de modo geral, eu quero que vocês entendam que, a partir do momento onde o fornecimento de energia oriundo dos carboidratos for inferior a 40%, ali já constitui uma dieta low carb. Bom, agora eu gostaria que vocês pudessem entender um pouquinho como que o nosso corpo responde quando ele ingere nutrientes, sobretudo carboidratos. Pessoal, de todos os nutrientes que nós, para quem não sabe, para o pessoal leigo, de todos os nutrientes que nós encontramos nos alimentos, os únicos responsáveis por fornecer energia são lipídios, proteínas e carboidratos. Tá? Desses três, o que mais contribui com o processo de fornecimento energético para todas as células do nosso corpo são os carboidratos, sobretudo a partir da glicose. Existem vários tipos de carboidrato de absorção lenta, carboidrato de absorção um pouco mais rápida. Talvez eu aborde um pouco isso em vídeos futuros. Mas eu quero que vocês entendam que, de modo geral, sempre que nós ingerimos carboidrato, esse carboidrato ele vai ser digerido e depois de ser digerido, ele vai ser disponibilizado na corrente sanguínea na forma de monossacarídeos, que são os carboidratos mais simples que existem, em especial glicose. De modo bem geral, quero que vocês entendam que quando você consumir carboidrato, após um certo tempo, esse carboidrato, ele vai, em sua maior parte, vai estar na forma de glicose na nossa corrente sanguínea. Acontece, pessoal, que sempre que encontramos uma certa quantidade de glicose na nossa corrente sanguínea, o nosso pâncreas libera um hormônio muito potente, muito poderoso, chamado de insulina. E a principal função da insulina é fazer com que a glicose que se encontra na corrente sanguínea, ela seja captada por todas as células do nosso corpo, de modo que essa glicose ela possa fornecer energia para essas células. Lembrando que todas as nossas células, elas necessitam obrigatoriamente de energia para realizar as suas mais diversas funções.
Pois bem, a partir do momento que essa glicose sai da corrente sanguínea e ela alimenta todas as células do nosso corpo, em algumas situações vai ter um certo excedente. E esse excedente de glicose ele vai ser desviado para a síntese de um carboidrato maior chamado de glicogênio, que nós encontramos tanto no nosso músculo como também no nosso fígado. Esse glicogênio ele funciona como uma espécie de poupança energética de carboidrato, uma espécie de dispensa. Sempre que o nosso organismo ele entra num leve jejum, a gente passa um certo tempo sem se alimentar, ou então quando nós iniciamos alguma atividade física, aquele glicogênio ele começa a ser quebrado, né, de modo a disponibilizar glicose para a corrente sanguínea, e a partir do momento que essa glicose chega na corrente sanguínea, ela pode ser captada por toda e qualquer célula do nosso corpo, né, que porventura esteja precisando de energia naquele momento, né? Então isso ocorre diversas vezes ao longo do nosso dia. Então, quando nós ingerimos carboidrato, nosso corpo libera insulina, e essa insulina ela vai fazer com que essa glicose da corrente sanguínea seja captada por todas as células do nosso corpo, e o excedente ela fica acondicionada na forma de glicogênio. E aí, quando nós entramos em um processo de jejum, ou até mesmo quando nós iniciamos uma atividade física, nós vamos liberar um outro hormônio pelo próprio pâncreas, que é o glucagon. E esse glucagon ele vai ter uma atividade bem oposta, bem antagônica à da insulina. Ele vai fazer com que a glicose que está no glicogênio hepático, ele saia do glicogênio, né, vá para a corrente sanguínea, e da corrente sanguínea ele alimenta todas as células do nosso corpo, sobretudo as células musculares, que são as células que mais captam glicose, e também as células do nosso sistema nervoso central, que basicamente só se alimentam de glicose. Em que situações esse glucagon ele vai ser liberado? Quando a gente entra no processo de jejum ou quando a gente inicia uma atividade física. Acontece, meus amigos, que a quantidade de glicogênio que nós temos, que nós produzimos, ela é muito pouca, é bem pequenininha. E a partir do momento que você ingere uma quantidade relativamente alta de carboidrato, a insulina vai ser liberada, né? Eu quero que vocês entendam que quanto mais carboidrato tu ingere, mais carboidrato vai cair na tua corrente sanguínea e, consequentemente, mais insulina vai ser liberada. E uma vez a insulina liberada, vai disponibilizar glicose para as células do nosso corpo e também vai induzir a síntese do glicogênio. Acontece que a quantidade desse glicogênio ela é muito pouca, é curtinha. E a partir do momento que aquele glicogênio é totalmente sintetizado e mesmo assim tem glicose, a insulina vai fazer com que aquela glicose ela produza ácidos graxos, e esses ácidos graxos eles irão formar os famosos triglicerídeos, que são os principais constituintes do nosso tecido adiposo, que é da gordura do nosso corpo, que tanto nos incomoda e quando é encontrado em excesso, traz tantos malefícios para a nossa saúde. Então, em resumo, quando tu come muito carboidrato, tu vai liberar muita insulina. E essa insulina em excesso, junto com o carboidrato em excesso, vai fazer com que haja, de modo geral, uma produção de gordura. Quanto mais carbo tu ingere, principalmente se tu não tem um gasto calórico compatível com aquela ingesta, né, tu vai liberar muita insulina e essa insulina vai fazer com que haja uma síntese de gordura, né? De modo geral, a insulina é considerada como o principal hormônio lipogênico, ou seja, é o hormônio que mais leva à síntese de gordura. E isso, além de fazer com que o indivíduo adquira sobrepeso e até mesmo obesidade, pode aumentar o risco de doenças relacionadas com o sobrepeso, como resistência à insulina, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares como um todo, enfim, e por aí vai. E aí, onde é que entra a dieta low carb? A partir do momento que você ingere pouco carboidrato, tu vai liberar pouca insulina. E a partir do momento que tu suprime a liberação da insulina, tu praticamente não vai induzir a lipogênese, que é justamente a síntese de gordura. E a partir do momento que a lipogênese ela é inibida, ela é suprimida, tu dá início a um outro processo antagônico à lipogênese, que é a lipólise. Em outras palavras, quando tu não está sintetizando gordura, tu vai estar quebrando, que é a lipólise. Lipólise é quebra de gordura. Então a low carb ela entra nesse sentido, com esse objetivo, fazer com que o indivíduo ingira pouco carboidrato. Esse carboidrato mais reduzido vai fazer com que o pâncreas libere menos insulina, e essa insulina reduzida,
não vai induzir a síntese de gordura. E a partir do momento que a síntese da gordura está inibida, a gente inicia a lipólise. Tá? E é mais ou menos assim que as dietas low carb funcionam. Porém, tem que ter muito cuidado, porque uma dieta low carb ela tem que ser muito bem calculada. Não é simplesmente reduzir o carboidrato, você tem que aumentar a ingesta dos outros nutrientes, que podem ser as gorduras e também as proteínas. A gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes o indivíduo ele faz uma dieta low carb com uma dieta hipocalórica. E acho que eu até falei no vídeo anterior que quando se realiza uma dieta muito radical, o indivíduo ele até pode perder gordura, mas ele perde outros componentes muito importantes para a nossa saúde, como perde densidade mineral óssea, fazendo com que o indivíduo ele tenha um risco aumentado em apresentar osteoporose, e também ele apresenta depreciação, perca da sua massa magra, muitas vezes ficando sarcopênico, com a quantidade de massa magra muito baixa. E aí, gente, uma dieta low carb, ela casa muito bem com uma outra estratégia dietética chamada de high protein, que é proteína alta. Porque é interessante que se associe uma dieta low carb com a proteína um pouco mais elevada. Veja bem, gente, sempre que você ingere pouco carboidrato e tem pouca glicose no teu sangue, as tuas células vão precisar de energia. Principalmente as células do nosso sistema nervoso central, que são as que mais se alimentam de glicose do nosso corpo como um todo. E aí o corpo é como se ele ficasse um pouco desesperado quando ele se vê diante de uma quantidade reduzida de glicose plasmática. Então ele inicia um processo chamado de gliconeogênese. Gliconeogênese, pessoal, nada mais é do que a síntese de glicose a partir de substratos que não são carboidratos. E os três principais substratos capazes de se transformar em glicose, que não são carboidratos, são lactato, que é um metabólito produzido quando o indivíduo faz uma atividade um pouco mais intensa. Segundo, são os ácidos graxos, que fazem parte do triglicerídeo, que está no nosso tecido adiposo. E terceiro, que é o mais comum, são dos aminoácidos, que fazem parte das proteínas dos nossos músculos. Ou seja, se tu faz uma dieta low carb e com a dieta pobre em calorias, de modo geral, o corpo ele vai, de modo geral, quebrar a tua gordura para produzir energia, mas também ele vai quebrar as tuas proteínas musculares, de modo a fazer com que essas proteínas liberem aminoácidos, e esse aminoácido se transforme em glicose, para que essa glicose ela possa fornecer energia para todas as células do nosso corpo. E aí, a partir do momento que você reduz o carboidrato, que você aumenta um pouco a ingesta proteica, esses aminoácidos que tu tá... Lembrando que uma proteína, para quem não sabe, uma proteína ela é formada pela união de vários aminoácidos entre si. Então, quando tu aumenta a tua ingesta proteica, tu vai ter uma quantidade aminoácidica maior na tua corrente sanguínea, e isso vai fazer com que a tua musculatura ela seja poupada, fazendo com que você não perca massa magra, ou pelo menos não perca tanto. Principalmente quando aquele indivíduo está fazendo uma atividade física, sobretudo uma atividade física resistida, uma atividade de força, que ajuda a preservar a massa magra do indivíduo. Eu particularmente gosto muito desse modelo dietético. Para mim é um modelo mais efetivo, porém esse modelo tem que ser bem feitinho, gente, porque pode acarretar em algumas implicações para a saúde. Por exemplo, as fibras alimentares, a gente encontra apenas em alimentos, apenas nos carboidratos. Uma fibra alimentar, na verdade, ele é um tipo de carboidrato, um carboidrato não digerível. E aí, se você reduz demais aquele carboidrato, tu pode também estar reduzindo a tua ingesta de fibra. Isso pode acarretar em disbiose, em prisão de ventre. Outro ponto, existem muitos micronutrientes, vitaminas, minerais, que nós encontramos basicamente em carboidratos, ou encontramos uma quantidade maior em carboidratos. E se você reduz muito, um indivíduo ele pode ter, por exemplo, uma hipovitaminose, uma carência nutricional, que pode fazer com que ele fique mais cansado, ou até mesmo que venha desencadear algum tipo de doença carencial. Então, uma dieta low carb é uma dieta que realmente ela é bem efetiva, tá? Quando bem feita, tá? Porém, tem que ser feita com cuidado. E qual o carboidrato que deve ser ofertado nesse tipo de modelo dietético? É interessante que seja um carboidrato rico em fibra, é interessante que seja um carboidrato complexo,
com um índice glicêmico um pouco mais reduzido, porque dessa forma a gente vai ter uma certa garantia de que pelo menos a grande maioria dos micronutrientes serão disponibilizados e aquele indivíduo ele não vai ter não vai ter nenhuma doença carencial por deficiência de micronutrientes. Então, de modo geral, gente, uma dieta low carb é isso. É uma dieta onde a ingesta de carboidrato ela é reduzida, né? Como é que ela funciona? Só para que a gente possa fechar aqui esse vídeo de hoje. O indivíduo vai gerir pouco carboidrato. Esse carboidrato reduzido vai fazer com que haja uma redução na produção da insulina. A insulina reduzida vai inibir o processo de síntese de gordura. E a partir do momento que o processo da síntese de gordura ela é inibida, já inicia em concomitância a sua lipólise, que é a quebra de gordura, né? De modo geral, a insulina ela é o principal hormônio anabólico, é um hormônio que, embora leve a síntese de glicogênio, embora leve a síntese do tecido muscular, mas também leva muito a síntese do tecido adiposo. E uma das principais estratégias nutricionais, né, infelizmente, é essa. Por que eu digo infelizmente? Porque a gente é habituado a comer muito carboidrato, né? A gente come carboidrato muitas vezes desde pequenininho, e muitas vezes quando você cresce, você tem essas raízes alimentares já fincadas, e é um pouco difícil de você cortar, né? De você reduzir de forma abrupta esse nutriente. Mas aí qual o conselho que eu dou para quem deseja adotar esse modelo dietético? Se for fazer uma low carb, fazendo uma low carb não restritiva. Se você está habituado, se você come, sei lá, uma média de 60%, 70%, de toda a energia da tua dieta vem dos carboidratos, reduz para 50%, depois reduz para 45%, depois para 40%, né? Na minha prática, eu utilizo uma média de 30% a 35%, né, da energia vindo dos carboidratos. E com uma adesão muito boa. Eu quero que vocês também entendam que existe uma coisa chamada individualidade biológica. Cada caso é um caso, né? Eu, particularmente, eu utilizo, para mim, né? Eu utilizo low carb já tem uns 3, 4 anos, e apenas 20% da energia total do meu dia vem dos carboidratos. E eu consigo responder muito bem. Porém, tem pessoas que têm dor de cabeça, tem pessoas que têm tontura, pessoas que passam mal, nem todo mundo responde tão bem. Então, eu quero que vocês entendam que, de repente, uma estratégia empregada comigo, talvez não seja tão adequada para ser utilizada com você. E é interessante que haja sempre um diálogo, né, entre o paciente e o nutricionista, de modo que os ajustes possam ser feitos, né? O que não pode é que o indivíduo ele passe fome, não pode é que o indivíduo passe mal, né, tenha desconforto e que ele não tenha nenhuma doença carencial. E aí, uma coisa que pergunto, pô Nelson, e eu faço atividade física, e aí? Bom, o nosso corpo, como eu falei, né, cada caso é um caso. Dependendo da carga de atividade física que o indivíduo faça, porque às vezes o indivíduo faz uma atividade mais leve, sei lá, ele caminha por 20 minutos, né? O dieta low carb se emprega perfeitamente numa atividade dessa. Porém, tem indivíduos que fazem um pouco mais de atividade, são maratonistas, são triatletas, são atletas profissionais. Então a gente tem que ter muito cuidado porque quanto maior for o gasto calórico, maior deve ser a oferta calórica. E se você disponibilizar uma dieta low carb para um atleta ou para um indivíduo que faz muita atividade física, talvez aquele indivíduo ele possa ter fadiga, ele pode ter cansaço, a performance dele provavelmente vai reduzir, aumenta também o risco de ter lesão, ficar um pouco mais estressado, enfim. Então, cada caso é um caso, né? É interessante que a gente avalie o paciente de uma forma holística, de uma forma completa, sabendo, procurando ver quais são as atividades que ele faz, né? Tentando utilizar os alimentos que aquele paciente ele tem um pouco mais de aceitação. E aí talvez vocês podem falar, pô Nelson, mas se reduzir o carboidrato, eu não vou ficar com fome não? Depende. Como eu falei para vocês, eu gosto muito de associar a low carb com a dieta high protein. Por quê? A partir do momento que você aumenta a ingesta proteica, tu vai diminuir um hormônio chamado de grelina. Grelina, pessoal, para quem não sabe, é o hormônio que induz o surgimento da fome. E a partir do momento que a grelina está baixa, tu não tem fome. Outro hormônio que é bem interessante, que a proteína ela estimula, é a colecistolcinina.
Colecistocinina é o hormônio que induz a saciedade. Então, quando tu associa uma dieta low carb com a dieta high protein, aumentando a ingesta proteica, tu vai diminuir a grelina, que é o hormônio da fome, e tu vai aumentar a da colecistocinina, que é o hormônio da saciedade. Então, dessa forma, você não vai ter fome. Talvez, no início da adesão desse tipo de dieta, algumas pessoas estranhem. Caramba, é muita carne, é muito ovo, é muito queijo. Mas é tudo questão de adaptação. E como eu falei, você não precisa fazer uma low carb radical. Você pode fazer uma low carb mais maleável, de acordo com a tua sensibilidade, ou até mesmo de onde tu quer ir. Mas uma dieta low carb é uma dieta que é, de certa forma, segura. E mais, gente, não falei aqui, mas a dieta low carb é uma dieta excelente para o tratamento de diabetes, para o tratamento de resistência à insulina, para o tratamento de pessoas que têm gordura no fígado, que têm estetose hepática. Ele também possui a capacidade de reduzir triglicerídeo, possui a capacidade de reduzir colesterol, de reduzir o LDL e também de aumentar o HDL. Então é uma dieta que não apenas nos ajuda a emagrecer ou evitar que o indivíduo ganhe gordura, mas também ele traz muitos benefícios metabólicos, fisiológicos, né? Reduzindo aí o risco do acometimento de várias doenças. Então, é um modelo de dieta que eu particularmente gosto muito, é o modelo que eu mais utilizo nas minhas condutas. Claro que na nossa anamnese a gente pergunta, né? Ver se o paciente está disposto a seguir esse tipo de modelo, mas é uma dieta que eu particularmente vejo muito benefício. Agora, claro, lembrando, gente, uma dieta bem feita tem que ser ofertada todos os micronutrientes que aquele indivíduo precisa, minerais, vitaminas, não pode faltar absolutamente nada, tá? Caso algum desses componentes falte na dieta, o indivíduo deve fazer a complementação através de alguma vitamina sintética, que pode ser uma vitamina C, individual, vitamina D, ou até mesmo um polivitamínico. De modo geral, a gente não precisa de utilizar essas vitaminas sintéticas, vou até falar sobre isso também em vídeos posteriores. A nossa alimentação ela já fornece tudo aquilo que a gente precisa, tá? Então, só para a gente fechar o vídeo de hoje, a dieta low carb é uma dieta realmente bem interessante no processo de emagrecimento, né? Principalmente quando ela é associada com um aumento de proteína e de gorduras boas, tá? Algumas pessoas gostam de fazer uma low carb colocando uma gordura suja, colocando bacon, colocando presunto, colocando cheddar, enfim, né? A literatura científica ela é muito enfática que uma low carb ela deve ser acompanhada de gorduras boas, principalmente gorduras polissaturadas. E também acompanhada do aumento de proteína. A oferta de fibras deve ser atendida, do contrário, aquela pessoa pode ter uma constipação ou até mesmo um quadro de disbiose, e também ter cuidado com relação aos micronutrientes. Beleza, pessoal? Então, isso era o que eu tinha para falar para vocês, né, sobre esse tema, né? Espero não ter sido tão cansativo e não tão científico. Espero ter sido um pouco claro, um pouco didático. Peço muito humildemente que vocês deem o joinha de vocês. Se possível, compartilhem esse vídeo, né, com amigos, de modo que essas informações elas possam ser divulgadas, né, compartilhadas com o máximo de pessoas possíveis. Muito obrigado e até o próximo vídeo.